Iniciando mais um episódio do nosso podcast Além da Página. Começo do ano é sempre aquela dúvida: como vão ficar as finanças? Organização, planejamento, crescimento. O que nós devemos saber, o que devemos ter em mente? Neste episódio nós estamos trazendo uma especialista que vai falar um pouquinho sobre tudo o que envolve esse mundo das finanças, que para uns é muito bom, para outros traz aquela dor de cabeça. Para começar, Lari, seja muito bem-vinda. Obrigado pela participação. Obrigadão. E Adriana, seja muito bem-vinda a esse podcast. Eu tenho certeza que o que você trouxer hoje vai ser de grande valia para as pessoas que, nesse começo de ano, têm muito dessas dúvidas, né? O que fazer, como fazer, será que dá certo, será que não dá? Então, eu tenho certeza que hoje você vai trazer vários insights positivos. Eu venho com tudo. Eu agradeço demais o convite. Adoro estar na nova versão, adoro estar com vocês, bater papo com vocês. E me controlem, porque senão eu desembeço de falar. Então, me controlem com relação a isso. Mas eu gosto muito de falar sobre finanças. Tá. Eu gosto muito de falar, não é sobre o dinheiro, mas sobre o resultado que se pode ter. Porque dinheiro, ele é só o resultado daquilo que a gente realiza. Na nossa vida pessoal, na nossa empresa, em tudo. Então, me controle, porque senão, menina, não termina nunca esse podcast. Maravilha. Odri, então assim, para a gente começar, antes de entrarmos de fato nos assuntos financeiros, conta para nós, como que começou essa sua jornada envolvendo a consultoria, como que você chegou até essa área de atuação? Já faz mais de 25 anos que eu trabalho na área financeira de empresas. E, gente, eu fui picada pelo bichinho da administração. Eu entrei porque eu era fonoaudióloga e eu não me adaptei à rotina. Eu não gosto de rotina. Fala para mim qual é o empresário que tem rotina. Então, quando você entra numa empresa, não existe rotina. E eu gosto muito de ver o resultado. Tá. Qual área que mais demonstra o resultado alcançado? Seja ele positivo ou negativo, é ali que você enxerga. Trabalhar com fatos e dados, com coisas concretas, isso é o que me encanta. Então, eu já fui para a área financeira desde sempre. Tá. E aí, Legal. comecei com uma empresa familiar, depois eu fui para outras empresas. E em 2018, eu falei, não, gente, eu não quero mais ser CLT, eu preciso testar essa parte empreendedora minha, eu tenho esse sonho. E aí fui. E descobri que eu tenho a paixão por ajudar, eu tenho a paixão por olhar por essas empresas e ter novas ideias e fazer elas crescerem e estar ao lado dessas empresas no crescimento delas através de fatos e dados. Legal, Maravilha, muito legal, perfeito. Dri. E aí, Dri, me fala uma coisa, vamos entrar no seu universo mais. Quando você realiza um diagnóstico financeiro com o cliente, o que você avalia primeiro? Primeiro eu preciso saber como que ele está e o que ele tem. Então, como que está a tua situação atual? Qual é o teu cenário atual? Alguns empresários, algumas empresas e até pessoas físicas têm estes dados para me mostrar, mas muitos não têm. A grande maioria, né, Dri? Eu ia colocar esse parênteses. Olha, já foi a grande maioria. Hoje, de alguma forma, a pessoa tem. Tá. Tá. É muito difícil eu chegar em algum lugar e ela não ter nada. Pelo menos algum controle ela tem. Seja ele em Excel, seja ele em rascunho. Hoje tem os aplicativos, então elas chegam para mim, eu tenho um aplicativo tal que ele me mostra, então quando eu vou no supermercado, eu passo tal coisa, você conhece o aplicativo? Então, existe alguma forma, as pessoas estão mais ávidas por ter a informação, elas entenderam que precisam de controle. O que elas não sabem, como fazer este controle. Entendi. Sim. Né? Então, elas sempre me perguntam para onde que está indo o dinheiro. Então, para eu saber para onde está indo o dinheiro, eu preciso saber o que você tem. E montar essa organização financeira. Maravilha. Perfeito. Odri, na sua visão, quais são os sinais de que as finanças de alguém está de fato estruturada e quais são alertas que existe em um descompasso, né, entre o que a pessoa ganha, gasta, o que ela deseja conquistar? Olha, quando ela não tem um objetivo, então quando eu chego e pergunto o que você deseja e ela não sabe,
isso daí já é um sinal de descompasso. Né? Então, se ela não sabe para onde está indo, o que ela deseja da vida dela ou da empresa, outro sinal é quando ela me fala que tudo que ela recebe um monte, ela trabalha muito, mas ela não vê o lucro no final do mês, né? E ela fala a palavra lucro. E aí ela pergunta, ou quando ela me fala assim, olha, eu não entendo nada, eu vou para minha contabilidade, mas eu não entendo nada do que eles estão falando. Então, são sinais, e o que você tem? Aí eu pergunto, tá, e o que você tem? Ah, eu tenho uma planilha em Excel, eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas qual é o olhar? Se eu falar assim para vocês, olha, o que vocês olham mais? O pagamento ou a receita? O que entra ou o que sai? O que vocês olham mais? E aí? O que entra? Também. A maioria responde que é o que sai. É o que sai. E não o que entra. E o que você precisa olhar? O que sobra. Ou seja, nenhuma coisa. O que gera de caixa. Exato. Porque é o todo. É o todo, exatamente. Não é nem o que entra, nem o que sai, mas é o todo. Então, quando ela fala, eu gasto muito, eu cuido muito das minhas despesas, porque também os empresários, e até na pessoa física, o que é mais fácil fazer? Gerar receita ou controlar gastos? E aí? O que é mais fácil fazer? Gerar receita. Eu sou boa no controle de gastos. Para mim, gerar receita. Então, o empresário, ele sabe, mas na hora que ele tem um aperto, controlar o gasto é a coisa mais fácil, porque ele corta. Isso, sai cortando tudo. Sai cortando tudo. Uhum. Ele nem sabe o que ele precisa cortar. É. Mas ele sai cortando. Qual é a primeira coisa que eles gastam? Geralmente, que eles já cortam na hora. O marketing. Isso. Uhum. Esse é o primeiro. E o marketing vai falar que nunca está dando resultado, né? Exato. Eles falam, né? Então, assim, o que falta? Quando você começa a analisar, porque a primeira coisa, cortar, gente, é a primeira coisa. E ao cortar, aquilo que menos dói. Gerar receita nem sempre é simples, que era até uma conversa que a gente estava tendo antes do podcast. Gerar receita nem sempre é simples, porque olhar para o outro, entender o que é vendas, não é simples. E outro, vender não significa dinheiro no bolso. Exatamente. Então, eu tenho que olhar a minha venda, entender o que eu recebo e fazer os meus gastos fluírem de maneira que seja favorável a mim. Então, essas são as grandes dificuldades assim do mundo empresarial. É olhar o mundo aqui, ó, de cima. Uhum. E não de baixo e nem como se estivesse dentro da tempestade. Nossa. Né? Então, e quando que eles me chamam? Na bonança ou na tempestade? Na tempestade, total, no caos. No caos. E quando eles devem me chamar? Na bonança. Exatamente, exatamente. Para que não chegue na tempestade. Para que o caos seja organizado. Porque o caos, a tempestade, ela sempre vai existir. Sim, sim. Mas eu preciso que eu entenda esse caos. E aí, a gente já colocando um pouquinho sobre 2026 e sobre o planejamento, o que a gente precisa entender? 2026 vai ser um ano desafiador ou vai ser um ano de bonança? Na minha percepção, desafiador. Desafiador. Só que eu preciso atuar nele agora. Exato. Então, com os meus clientes, eu já estou falando para eles desde julho de 2025, falando, gente, cuidado com 2026. O que vamos precisar fazer para 2026? Aonde que nós vamos chegar em 2026? Não é esperar chegar. E quais são esses cuidados que você fala para eles? Você tem que ter olhado... Porque, assim, quais são as perspectivas? O Brasil, gente, não dá para ficar prevendo, né? Ele não é uma economia segura, bonitinha e tudo mais. Equilibradinha, linda. Linda, não é, né? Mas a gente sabe que a política interfere e muito na economia. É um ano eleitoral e um ano eleitoral de presidência, onde os ânimos estão alterados. Né? De qualquer lado, eu não sei, não me importa saber se é aqui melhor ou aqui pior, não quero saber isso. Mas eu quero saber que esses ânimos alteram a economia. Aí eu vou ficar colocando a culpa na economia? Não, a culpa não é da economia.
Então, vamos entender o que a gente pode fazer, porque a gente precisa controlar o que está nas nossas mãos, não fora dela. O que está na minha mão, a tua empresa. Exato. A sua pessoa física. Então, se você sabe disso, o que você precisa pensar fora da caixa para que a sua pessoa física e a sua empresa se despontem? Porque todo caos traz oportunidade. Isso. Qual é a oportunidade que você vai querer surfar? Qual onda você vai querer surfar? Da tempestade? Ou você vai aproveitar essa tempestade aí e vai surfar lá em cima? Você vai querer entrar no túnel? Pode ser também, uai. Aí eu quero fazer o túnel. Adriana, vamos surfar no túnel. Show de bola. Você sabe fazer o túnel? Eu não. Uai, então peraí, né? Então, ou você vai treinar o túnel, ou você vai... Enfim, tem que olhar para isso. Sim. Mas vai ser um ano desafiador na minha cabeça. E aí as pessoas falam, mas você está sendo pessimista. Eu falo, não. Eu só quero saber quais são as oportunidades da tua empresa. Exato, exatamente. Odri, então Adri. assim, ó, depois da gente de entender, né, onde o cliente está, vem a pergunta mais importante, para onde ele quer ir. Como que você ajuda a transformar expectativa em direção clara? Se ele não sabe para onde ele quer ir, eu vou por um indicador mais fácil. Qual é o indicador mais fácil? Vendas. Quanto você quer vender? Tá. Então, esse é o indicador mais fácil. Só que esse não é o melhor indicador. Uhum. Ele é um indicador que eu só trago a consciência. Só. Aí depois eu tenho que trabalhar ele de outras formas. Então, aí é onde a gente começa a entender, montar categorias, planos de contas, né? Entendendo para onde que eu quero ir. Eu tenho, como que eu tô hoje, tá? Então, vamos entendendo, aí eu pego os fatos e dados que eles têm, organizo isso, ponho ali em orçamento, né? O que é o orçamento? Qual que é a diferença de planejar e orçar? Né? Para eu planejar, eu preciso orçar. Então, eu preciso ter os dados, eu preciso ter números, eu preciso ter regras. Então, eu vou ali e começo a fazer o orçamento deles. Eu preciso de pelo menos 3 meses. Todo mundo precisa de pelo menos 3 meses, porque um mês não é nada. Tá. O segundo mês pode ser que ele esteja cobrindo o primeiro mês ou... Tá. O terceiro mês, ele começa a ter um desenho. E aí, a gente começa também a montar esse desenho. Mas eu preciso montar. Então, assim, pelo indicador mais fácil. Então, tem inúmeros indicadores. Mas o mais fácil é vendas. Aí, depois, eu trago isso para a caixa, porque eu sou financeira, eu não sou contadora. Perfeito. Então, eu trago isso para o caixa dele. Quanto que ele está formando de caixa, se ele está gerando caixa, o que ele precisa fazer para gerar caixa. E aí, começo a estipular a metodologia de crescimento, porque todo mundo precisa crescer. 2026 vai ser desafiador? Vai. Mas eu preciso crescer. Não existe planejamento de queda. Existe sazonalidade, mas não queda. Perfeito. Ok? Maravilha. Perfeito. Odri, e quando a gente fala sobre orçamento, né? Muita gente, às vezes, enxerga isso como uma limitação. Já outras pessoas, não. Como que você apresenta o orçamento sendo uma ferramenta de liberdade e de não restrição? Eu falo que o orçamento, ele é só a bússola. Ele é... o norte está ali. Tá. Como que eu vou fazer para chegar nesse norte? Eu não gosto de trabalhar na dor. Então, eu não fico falando para ele, não, tem que ser isso. Não, você não pode gastar R$1 a mais além disso. Ou então, não, você tem que atingir tal coisa. Não. Ok. Só que eu desafio. Né? Então, tá. Então, você não atingiu esse mês, você vai ter que atingir nesse. Qual que é o teu objetivo final? Gente, o olhar de futuro, ó, ali, a bússola tem que estar ali. Qual que é o norte? Porque tudo na vida hoje a gente tem que saber o norte. Você vai construir uma casa, primeira coisa que o arquiteto ou o engenheiro vai fazer, vai descobrir onde é o norte. Né? Então, qual é o teu norte? Se o teu norte está ali, a gente precisa seguir. Eu não faço aquele orçamento estático, que você tem que seguir aquilo, tem que... Não, eu não trabalho na dor. Mas porque se eu estou começando, as empresas também precisam entender o movimento. E outra, vem uma pandemia, eu vou ficar lá no orçamento estático, gente, eu tenho que refazer aquilo. Pois é. Mas eu tenho um objetivo a seguir. Então, todo mês eu faço ele olhar, ó, é ali, é ali, é ali. Ah, eu quero mudar no meio do caminho.
quanto te custa para mudar nesse meio do caminho. Por isso o orçamento. Então tá, você quer mudar no meio do caminho? Não tem problema. Então vamos tentar ver. Você tem condição para isso? Vai mudar? Não vai? O que vai te trazer? Porque é aquilo que eu falei, é muito mais fácil a gente olhar para os gastos. Eu preciso disso, eu preciso de investir, eu preciso daquilo, eu preciso, todo mundo precisa, você não precisa de nada, né? Você tem que ter um norte ali, você tem que olhar para a tua visão de futuro, ter o teu sonho, ter o teu objetivo maior, ter o teu propósito, ter algo que te guia, que te move. Financeiro é ser movido a... Sim. Mas não ao resultado. Você tem que ter o teu caminho, né, gente? Você tem que ter o objetivo. Senão, eu quero ganhar 1 milhão. 1 milhão, gente, é o seguinte. Isso é um número. Isso é só um número. O que você faz com esse? O que você quer fazer com ele? Porque se você não souber, aquilo ali vai. Dinheiro muda de mãos. Se você não trata bem ele vai embora. Então, tem N particularidades ali. Mas eu não gosto da metodologia estática. Eu vou modificando ali, eu vou entendendo. Eu tenho que trabalhar você como trino, né? Corpo, mente e espírito. Eu não quero dor. Se for necessário, eu vou chegar. Mas eu te aviso antes. Vai doer. Perfeito. Perfeito. Odri, ainda dentro disso, com relação aos objetivos e o que deve ser considerado para essa questão de orçamento, existem prioridades que quase todo mundo deveria incluir? Quando eu falo de prioridades, eu falo de sonhos, né? Tá. Sim. Então, sim, tem que ter. Ele é a tua visão de futuro. Se eu não tenho prioridades, eu tenho desejo. E eu tenho merecimento. Não são as melhores formas. Porque desejo é algo imediato. Né? Mereço, porque você já está cansado demais e aí você precisa se dar alguma coisa para merecer. Nossa! Todo mundo usa isso, né? Muita gente usa isso, né? Muito! Mas todo mundo faz isso. Eu não falo que é 99,9, eu falo que é 100%, porque em determinado momento você tem... Eu falei trino, mas na verdade eu coloco sempre uma quarta opçãozinha ali, que ela, na verdade, às vezes ela comanda o resto, os outros 3. Que é a emoção. Total. Em algum momento, a emoção vai te dominar. Em algum momento. E é nesse momento que você vai para o merecimento ou para o desejo. Você pode, mas em determinados momentos você não pode. Quando que você pode? Quando você tem um autocontrole de muitas coisas, quando você tem os controles na mão. Em determinado momento você cansar e deixar que a emoção te domine, ok, não feriu você. Qual é o problema? A emoção está ali em cima, te coordenando o tempo todo. Isso, aí danou-se. Aí tá tudo ruim. Porque ela não é a melhor conselheira. Né? Então, perfeito, é isso mesmo. E eu vejo, é o que você falou, 100% das pessoas fazem isso. Não tem. Não tem. Nós somos emocionais. Existe isso. Eu não vou... Gente, a dor não é... Quando você dói, quando alguma coisa te dói, existe a dor física, que é a tatuagem, né? A dor física que eu não quero. Esse momento, né? Mas existe aquela dor que você chora e fala, nossa, tá doendo no meu coração. Mas é uma dor o quê? Não é uma dor física. O teu coração... Você não tá tendo um infarto. Isso. Né? Dri, metas financeiras costumam ser desafiadoras, né? Algumas pessoas sonham alto, outras sonham pequeno demais. O que caracteriza, de fato, uma meta financeira bem construída? Quando ela é baseada em fatos e dados, e não quando ela é baseada na emoção, né? Então, só repete a pergunta de baixo? O que caracteriza, de fato, uma meta financeira bem construída? Só que, então, não é a de baixo. É a de antes. Então, às vezes, muitas pessoas, elas sonham alto demais e outras sonham pequeno demais. Tá, é isso. Tá. Quando eu... Congela! Congela, é isso!
Quando eu sonho alto demais, eu tenho uma mentalidade muito empreendedora. Então, é aquele que, cara, ele voa, ele sonha, ele vai, Que é ele... aquela que a pessoa precisa puxar um pouquinho. Né? Então, assim, ele quer muito e ele não sabe, mas ele tá lá olhando pro alto, mas ele não sabe o que ele faz com aquilo, né? Ele deseja. Ele sonha grandioso e tá tudo bem sonhar o grande ali, né? Eu só preciso fazer com que aquilo aconteça. Então aí eu tenho que puxar. Tá. Agora aquele que tá lá no pequeno, né? É pequeno demais. Por quê? Ele não quer ter a frustração de não acontecer. Então ele sabe que ele consegue atingir 10. Tá. Então o que ele vai fazer? Eu vou atingir 10. E 10 tá bom. Não tá bom. Mas ele Tem medo. Ele tem que passar por um outro momento, né? Ele tem que se desafiar naquilo. É onde a gente tem que, vai logo! Então, você tem que estar lá impulsionando, motivando, incentivando. Percebe que ali tem a emoção? Em ambos Nossa, muito. em ambos tem a emoção. Só que um tá lá em cima. Você tem que falar, vem cá. Vem. E aí é onde, às vezes, ele destrói o negócio ou a pessoa física dele. Né? Porque ele não... O que te traz para o equilíbrio? Os números, os dados, os fatos. É aquilo que te traz. E aquela expressão que muita gente usa, dar um passo de fé e arriscar. Só que ao mesmo tempo tem aquela, né? Deus fala, faz a tua parte que eu faço a minha. Então tá ali, né? Tem as duas. Eu amo falar de fé. Eu amo falar do amor e a confiança em Deus, né? E você tem que ter, na tua empresa você também tem que ter. Mas você tem que olhar, você tem que pedir a Ele que te traga, que te oriente, que te dê a luz, que te dê o entendimento e o discernimento para você fazer aquilo. E você se colocar naquele movimento. Agora, eu não posso simplesmente voar e falar, Deus, pega eu aqui. Não dá. Você tem que entender, e você tem que se aprofundar. Então, se você quer falar, Deus, tá aqui, ó, eu vou e me pega. Ok, então confia, tenha dados. Para você falar de fé, você tem que falar de alguma coisa que você acredita muito. E e aí hoje, falando um pouquinho, a partir do momento que você lê uma Bíblia e que você tem a fé, tá ali. Se você for olhar e ler a Bíblia, o que aconteceu no início do mundo acontece hoje. Só que ele falou, segue, né? Então, se eu for falar de Bíblia, eu vou falar de Abraão. Abraão, vai para tal lugar. Deus te falou aquilo. Você confiou e você fez o que ele falou? Você ouviu? Então, para quando a gente fala isso, você tem que ter muita intimidade com ele para ouvir isso e fazer com que isso se concretize. Muita intimidade com ele. E aí eu pergunto, né? Tá tendo? Se não, não dá para falar assim, eu ponho o pé e Deus faz o resto. Eu até ponho o pé, mas eu tô lá conversando com ele, ó, eu tô pondo o pé, vem, vamos junto. Então é uma construção juntas. Tá. Tu e de Deus. Maravilha, perfeito. Ô Cris, oi eu. Aí, tá vendo? Posso errar o nome de todo mundo agora. Tô falando com o Cris. Nossa, Dri. Ô, Dri, crescimento exige planejamento. Quais pilares você considera indispensáveis em um bom planejamento financeiro, especialmente para quem busca evoluir no próximo ano, nesse ano de 2026? Quando eu falo de planejamento financeiro, eu falo também de desenvolvimento. Então, alguns pilares, né? Primeiro, fatos, dados, organização, tem que ter. Segundo, desenvolvimento pessoal. Você tem que se desenvolver, você tem que buscar. Eu posso dar o caminho, mas eu dou o caminho. Agora, eu não vou ficar colocando teu pé lá, te empurrando. Vem, te puxando. Não, né? Nem na pessoa física, nem na pessoa jurídica. Então, você precisa se desenvolver. E aí, o desenvolvimento não é só na tua parte técnica, mas é na sua parte espiritual
e na sua parte corporal, no teu físico. Você tem que ter fôlego. O Brasil não é fácil, gente. Se a gente não trabalha o nosso corpo, e eu não posso falar muito bom, não sou muito boa nisso, mas, enfim, eu preciso trabalhar o corpo. Mas você tem que se desenvolver. Então, você tem que desenvolver a autoconfiança, você tem que desenvolver a sua mente, você tem que desenvolver a sua emoção para que ela não te atrapalhe e te dê estrutura para isso. E pessoas. Tá. Né? Então, a parte financeira, ela é uma parte. Mas eu tenho que ter também o desenvolvimento, o conhecimento, e eu tenho que ter pessoas que estão ali me ajudando para isso também. Com Muito certeza. E legal. como, né? E quando nós falamos de metodologia, organização, dívidas e reservas, por onde o cliente deve começar? Existe uma ordem de fato ideal para colocar essa casa em ordem? A organização, né? Existe. Existe uma ordem. A primeira ordem é a organização. E se você não tem, então você tem que buscar ajuda para isso. Que aí a gente está falando lá, ó, o tripézinho ali, né? Tá. De pessoas. Então, não tem como. Como que eu vou falar de dívida? As pessoas, quando chegam para mim para falar de dívida, eu falo, tá, qual é o teu montante? Não sei. Quanto você pagou de juros? Também não sei. Cadê o contrato das instituições financeiras que você fez? Também não tem. Não sei. Adriana. Me ajuda que eu te ajudo. Me ajuda que eu te ajudo, literalmente. Mas aí, a gente não pode julgar. Não. Zero julgamento, né? Porque é dor. Exatamente. Quando eu tô na dívida, eu tô onde? Eu tô na dor. Exatamente. Né? E eu não tô na dor física, eu tô na dor emocional. Então é muito difícil olhar. Ela pode até ter, gente, mas ela já foi, já não quer olhar mais. Não... E precisa entender, porque para você falar de dívidas, da organização disso, de montar a reserva, isso daí pode ser feito concomitante, pode ser feito primeiro a reserva e aí não olha para a dívida. Se eu não olho para a dívida, eu tenho que ter força. Sangue frio, né? Sangue frio, porque teu nome já foi, tuas coisas estão correndo risco. Preciso de ajuda a pessoas, eu preciso de uma estrutura, eu preciso de uma estrutura jurídica, contábil, financeira, forte te auxiliando. Então, por quê? Porque se você não consegue olhar, alguém vai ter que olhar. Se você não está olhando, de forma jurídica, alguma coisa está acontecendo, porque quem é o credor não para. Você, que é o devedor, pode ter parado, mas o credor não. Então, o credor está ali, né? Ele vai buscar formas. Então, a gente tem que olhar para tudo isso de uma forma juntas, não dá para separar. Só que aí eu planejo, eu organizo e faço as coisas concomitantes. Mas eu tenho que olhar para isso. Sim. Então, ponto 1, organização. Ponto 2, eu vou precisar de um staff. Jurídico, contábil, financeiro. E ponto 3, planejar como que isso vai acontecer. Perfeito. Ô, Dri, muita gente sente que planejar é fácil, mas executar é difícil. Quais erros comuns sabotam esse planejamento financeiro e como evitá-los? Você vê que a gente, para falar de financeiro, a gente fala de emoção. Ele só não acontece porque você não olha. O planejamento, do jeito que você... Por isso que eu falo também que eu não fico com ele estático. Sim. Porque muita coisa acontece, né? A gente não está num mundo... Nós não vivemos num país que ele é estável, ele é completamente instável. Então, eu não posso falar de um planejamento financeiro... Não, e o que a gente fala, nem a vida não é linear, né? Mas mesmo, vamos supor que eu esteja num país que ele é um pouquinho mais estável, você consegue ter uma previsibilidade talvez melhor. Não que não vá ter as instabilidades, vai. Sim. Mas tem consegue ter uma previsibilidade. Aqui a gente não consegue ter uma previsibilidade muito boa. Então, ele tem que ser olhado. E aí vem o planejado e realizado. Você tem que olhar. Planejou? Vamos ver como é que você está realizando. Se não se realizou, pode ter sido um erro de planejamento, um erro de orçamento, faltou coisas. Porque quando a gente não tem o hábito de planejar, o primeiro ano é muito difícil, né? Se ele acontecer da forma como a gente está desejando. E a outra parte que a gente não falou é a meta, né? O que faz com que um planejamento se concretize é a meta que você coloca. Então, se ela for uma meta
Lembra que a gente estava falando muito alto ou uma meta muito baixa? Então, se ela é muito baixa, ela vai acontecer melhor, você vai ficar feliz. E aí, só que tem a meta, a venda aconteceu melhor. Mas o que está aqui embaixo aconteceu melhor? Percebe? A gente não consegue falar de uma coisa única. Eu não posso olhar um lado só. Se eu olhar o outro, todo está desandando. Então, eu não posso só olhar a venda. Aí não tá, o que não está acontecendo? Não está acontecendo a receita ou não está acontecendo custos e despesas? O que especificamente não está acontecendo? Então, se eu coloco uma meta, e aí lembra que a gente falou qual a meta, qual é o primeiro indicador? Faturamento. Então, se eu coloco um faturamento bem abaixo, eu vou ficar feliz. Né? Sim. Felizão, né? Mas só que aqui os custos, ele pode estar completamente desordenado e você está sem caixa do mesmo jeito. O erro de muitas empresas é na parte da precificação. Ah, tem bastante. Mas por que tem bastante o erro na precificação? Porque não tem o planejamento. Quem que norteia a precificação? É o orçamento. Porque aí eu sei como que eu precifico, qual que é a minha margem, qual que é o percentual de custos, qual que é o meu percentual de despesas fixas, quanto que eu quero ter de lucro. Quanto que você quer ter de lucro? Você sabe? Quanto que para o seu segmento você precisa ou você pode ter de lucratividade? Esse é outro sonho. Porque muitas vezes eu pergunto, quanto você quer ter? Ah, eu quero ter 100% de lucro. Amor, peraí, calma. Puxa a cordinha. Puxa de novo, vem pra cá, realidade. Ah, uns 10%. O quê? 10% de lucro? Você tá louco? É muito pouco, tua prestação é prestação de serviços. Não, você consegue mais. Ah, eu quero ter 20%. Puta, mas você tá numa indústria. Indústria consegue 20%, né? Então, às vezes não. Cada segmento, cada mercado. Ele traz uma certa exigência, né? Odri, e como que funciona o seu trabalho? Quando você entra numa empresa, como que funciona? Você fica durante quanto tempo? Como que funciona a sua consultoria? Explica para nós um pouquinho. E depois conta um case maravilhoso. Quando eu entro numa empresa, primeiro eu tenho que olhar como que ela tá e o que ela deseja. E nem sempre ela tá preparada para uma consultoria, porque eu vou até um ponto, né? Depois eu preciso que ter esse retorno da pessoa. Que a pessoa faça o caminho. O que eu mais ofereço a elas é o meu suporte. Ó, tudo bem, eu sei que vai doer, né? Eu sei que vai doer muito em determinado momento. Mas eu tô aqui para colocar o curativo. Não garanto que não vai ter dor. Aliás, eu garanto que vai ter dor, né? Mas eu garanto que vai ter muita risada também. Eu não acho que ninguém tem que ser fixo. Eu não gosto de ninguém preso a mim. Então, a minha consultoria ela tem tempo para acabar. Se a pessoa quiser renovar, aí eu avalio. É necessário? Tá. Né? Ou ela tá presa a mim por uma questão emocional. Porque eu trabalho muito a emoção da pessoa. Você vê que eu falo de Deus, eu falo de emoção. Eu não falo só do financeiro. Então, eu preciso deixar com que ela também entenda. Porque senão, nem eu vou ter resultado e nem ela mais. Né? Mas, e todo momento, tem uma hora que ela que ela não quer me ver. Tem uma hora que ela não quer. Que ela quer fugir de você. Que ela quer fugir de mim. Eu imagino. Ai, Lari. Não, por conta desse... Por exemplo, você falou dos 3 meses, os 3 primeiros meses. Eu acredito que isso deva acontecer... Posso estar errada, né? Você que vai me falar. Tipo, no primeiro mês mesmo. Não... Normalmente, em que momento? Ela tá ávida por saber o que tá acontecendo com ela. E quando tem a clareza, tem a volta. Então, mas aí a dor vem, né? Vem a dor, mas ela quer a clareza. Ela precisa saber. E ela atua. Aí, naquele momento, ela vai atuar imediato. Tá. Né? Mas são quando a gente coloca os desafios, onde ela tem que sair do medo e caminhar para o aprendizado. Sair do padrão dela da zona de conforto. Ela tem que sair da zona de conforto. E a zona de conforto, eu sempre faço um desenho da zona de conforto. Ela passa pelo medo. Porque o medo, gente, ele tá comigo aqui agora. Né? Você falou, né? Você fala super bem, né? Eu gosto de falar. Muito. Então, mas você acha que eu não tenho medo de falar? Ai, será que eu não vou falar? Ai, como é que vai ser? Eu nunca fiz um podcast. Então, é óbvio que o medo vem comigo. Mas eu me desafio a passar por ele, ir para a zona do aprendizado e depois eu ter o crescimento. A pessoa acha que vai sair da zona de conforto e já vai crescer. Não.
Não vai. Não é assim. Você vai passar por todos esses momentos. E quando eu te desafio, então vamos olhar pela meta. Atingiu a meta um mês, feliz. O segundo mês já não atingiu, o terceiro mês não. Quarto mês, ela não quer me ver. Né? Então, é quando eu coloco os desafios. Enquanto está atingindo, tá bom. Não atingiu, poxa, mas como assim? Porque aí entra o julgamento dela. Isso mesmo. E não da consultoria. Mas aí eu não bati a meta 3 meses. Tá faltando ali um olhar para algo que eu preciso de fato mudar para conseguir isso? Ou esse erro tá na pessoa? Porque assim, acredito eu, que vem aquela sensação de culpa, poxa, não consegui já pelo terceiro mês. Mas o que tá dando de errado? É a precificação? É me empenhar mais? Como que vocês avaliam quando se acontece um caso mais ou menos Semelhante assim? a esse? Isso. Não briga comigo. Mas você vê que o julgamento já entrou no teu próprio questionamento. Quando isso acontece, se por 3 meses está acontecendo, pode ter o erro de orçamento, mas pode ter o medo dele de ter que olhar para aquilo. Vem as desculpas. Então vem assim, eu não bati a meta porque aconteceu tal coisa, porque eu não consegui fechar o cliente, porque eu viajei. Então, existe a falta da prioridade. E aí existe o período dela. O que eu faço nesse momento? Eu insisto. Eu insisto e empodero. Então, quando você está com um profissional que está do teu lado, eu faço com que você olhe e fale, vai, você é capaz. Olha aqui, você não conseguiu aqui, porque se eu tenho um mês que eu consegui, acabou. É possível todos os outros. Todos os outros é possível. É só você entender que é possível, que você vai. E que eu tô ali, que eu tô do lado, que a gente vai, que a gente comemora junto, que a gente faz isso. Porque aí tem que entrar essa figura de, cara, você pode. Vai! Coloca isso como prioridade. Porque se você colocar como prioridade, você acontece. E aí, colocando para vocês, né? Quando alguém chega, você vai vender, a pessoa fala assim, não, eu não posso esse mês. Você acredita que ela não pode ou que não é prioridade para ela entrar nesse mês? Tem dos dois casos. Tem pessoas que a gente vê que realmente a pessoa... Embora, assim, a gente não entra em julgamento em relação a isso também. Mas a gente sabe que, assim, qual que é o perfil que realmente hoje pode fazer um trabalho com a gente e qual que às vezes não pode, não está no momento. Então a gente tenta ter esse olhar, de fato, mais personalizado. Mas dentro das pessoas que também podem, tem aquela pessoa que ela não está no momento de não poder mesmo, ou que aquilo realmente não é uma prioridade para ela. Não faça sentido. Então, e qual foi o problema ali, então? Foi na hora de vocês estabelecerem qual era o caminho ou qual a pessoa convidar para entrar? Ou o erro foi, não, a gente não analisou muito, ou qual foi? Percebe? Nem tudo é erro, gente. Mas é a forma como você vai, é a forma como você segue o mercado, é o teu olhar. E você vai ter que ir ajustando isso. Verdade. Vai ter que ir ajustando. E aí, falando de um case, então, eu tenho uma cliente que já está comigo há um tempo, né? Ela começou logo que eu entrei em redes de networking. E quando a gente entrou na meta, sempre vinha, né? Não, hoje eu não consegui. Não, mas se eu não conseguir, mas olha tanto que eu tô crescendo, olha tanto. Né? Cara, tá bom, mas você podia, você consegue mais. Vai. A gente ajustou, fez toda a parte. Então, a parte técnica é muito fácil. Então, todo o movimento de custos e despesas é muito fácil. O desafio estava em outro ponto. E aí, ela falou, cara... Ela foi entendendo. E toda vez que eu faço uma consultoria, toda vez que eu proponho, porque é uma chuva de ideias, vem na minha cabeça e eu vou falando um monte de coisa para vocês. Faz sentido ou não?
Faz sentido? Faz. Faz sentido? Faz. Faz sentido? Ah, não faz. Não faz, ok. Mas tem um não faz que fala assim, não faz sentido nenhum isso que você tá me falando. Esse não faz sentido nenhum isso que você tá me falando. Eu não quero que você me fale isso. Né? É a emoção do ser humano. E aí foi indo. Então aí eu mudo o caminho, né? Mas eu volto, mas de forma diferente. A gente faz diferente. E foi indo. Hoje ela trabalha a meta dela com uma garra. Só que todo mês ela me fala, esse mês vai ser muito desafiador. Todo mês ela me fala. É muito engraçado. A gente até ri, né? E ela tinha um sonho muito grande para o ano de 2025. E era desafiador. E todo mês me falava, né? Então, assim, mas foi uma construção de clientes, foi construindo os produtos, foi construindo os desejos, atuando na parte melhor dela. E ela atingiu. Ai, que legal. E ela atingiu faz 3 meses. Que máximo. Que ela atingiu. Mas ela falava assim, não. Mas isso que você está me mostrando é porque você já está considerando tal coisa. Não. E eu falei, já foi. Você já conseguiu. Não tem mais o que mudar. Tá aqui. Agora é tua comemoração. É o teu vivenciar esse fruto do teu produto. Esse fruto da tua entrega. E, gente, é lindo de ver o crescimento da pessoa e o desabrochar, porque o que entrega quando consegue ir fazendo esse caminhar e olhar da forma, né, olhar para aquilo, ela é você ver que, sabe quando todo mundo fala assim, não é venda, é uma entrega de um propósito, é a entrega do teu melhor. Cara, é isso. É isso, mas é muito mágico ver isso. E é muito mágico saber que eu estava ali construindo aquilo, sabe? É demais. Odri, qual que é a mensagem que você deixa para quem deseja fazer de 2026 um ano de virada financeira? Que passo simples que às vezes essa pessoa pode dar e pode começar já hoje? Agora eu vou ler, tá vendo? Tá vendo como foi bom deixar meu caderninho? Porque eu anotei uma frase que fala assim... Ai, que legal, Adri. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Então, assim, se o ano de 2026 é desafiador, eu tô dizendo que vai precisar de mudança. Porque mudança é desafiador. É complicado mudar. É complicado vivenciar uma mudança. Mas ficar onde está... é pior. É muito pior. Né? E eu costumo sempre contar a história do passarinho. Dá tempo de eu contar a história do passarinho? Eu acho que eu já contei pra vocês a história do passarinho. Eu não sei. Não. Passarinho que tá quentinho. Então, o passarinho foi... Você já conhece. Foi ciscar na grama num pasto. E onde ele foi comer a graminha, ali ele foi pegar a sementinha, tinha uma vaca. E a vaca soltou o cocô dela em cima do passarinho. Aí o passarinho ficou lá e ele tentou ficar se debatendo. E ele não conseguia sair. Aí no final ele cansou, ele falou assim, eu tô na merda, mas eu tô quentinho. Então, se acomodar é ficar quentinho, mas é ficar na merda. Né? Usando essa palavra aqui. Mas é a merda cocô, tá? Então, assim, mudar exige, tem dor, tem medo, mas é ela que vai te trazer o aprendizado, é ela que vai te tirar da onde você está hoje. Não adianta não ter crescimento. Crescer é dor. Crescer é dor. Significa que eu não vou ter uma dor física, mas eu vou ter uma dor emocional, sim, e tá tudo bem. Dói, chora, grita, vai, faz o que for. Mas o que vai te tirar da dor é a clareza. É saber para onde você está indo. Então, isso é fundamental. Maravilha. Perfeito, Adri. Perfeito. Lindo, amei. Obrigada, gente. Amei. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por estar aqui. Adorei esse microfone na minha boca. Legal, né, Adri? Adorei participar. Falei pra você que você ia amar. Amei. Logo você vai participar do talk show. Olha, já tenho...
ao vivo, sei lá, eu sei ao vivo ou não. A gente vai começar a fazer vários episódios O ao Pro, vivo. então, a gente pode ser o primeiro, pode ser com a Adri. Eu super topo, gente, eu não recuso nada. Me desafiar é o meu lema. Legal. Dá dor, ó, eu tô gelada, mas tá tudo bem. Passou. Parece. Eu vi hoje, conversando nesse bate-papo com você, eu consegui enxergar uma profissional que ela vai muito além de estar ali vendo os números, né? Você ampara, você acolhe. E o teu olhar em relação ao não julgamento é fantástico, porque eu acredito que quando você chega num empresário e que ele está naquele momento de conflito, de complicações, né? Porque é o que nós conversamos, ninguém vai te procurar na bonança. Ou pelo menos a grande maioria. Uma das coisas que aquele empresário tem, eu acho que é muito medo do julgamento. É de realmente se sentir vulnerável a abrir a sua situação para uma pessoa, né? Então, esse teu olhar humano de acolhimento que você traz, ele é fundamental. E isso ficou muito visível no episódio de hoje. Ai, né? Obrigada. Então, obrigada. que você siga nesse novo ano ajudando essas pessoas a construírem cada vez mais as suas jornadas baseado em números, planejamentos, metas, orçamento e muita prosperidade. Amém. Que assim seja. Obrigado. Amor, fé. Porque a gente precisa, né? A gente precisa dessa parte espiritual aí muito forte. Eu falo de números, mas eu falo, acho que mais de Deus, mais do ser humano em si. Eu falo muito sobre isso. Eu gosto disso. Perfeito. Muito legal. Gente, muito Amei. obrigada. Obrigado pela Amei. companhia. Lari, obrigado. Obrigada, Rô. E até a agradeço. próxima. Até a Que vai ser próxima. um prazer ter você aqui com a gente. Eu venho. Só convidar. E nós vamos ficando por aqui com esse episódio maravilhoso. Só que logo nós voltamos com mais histórias que merecem ser contadas, porque hoje a nova versão também está além da página. Um abraço e até a próxima.